Boa tarde a todos, sempre bonita, começando para vocês e hoje o nosso programa está muito interessante com assuntos que eu tenho certeza que você vai gostar. Falando em crise, você está passando por crise? A gente sabe que a crise existe, mas o teu caso, você tem crise de repente no seu dia a dia? Está acontecendo isso financeiramente ou no seu trabalho? Bom, a gente vai conversar com uma pessoa que vai estar explicando justamente isso, essa questão de crise, como que a gente pode driblar ela, né, no nosso dia a dia, como a gente pode facilitar as coisas e melhorar a nossa vida. Quem vai conversar com a gente e explicar um pouco melhor essa situação é o consultor, ele que é diretor de consultoria, Lucas Saad, da Saad Branding Design. Também a gente vai falar sobre um assunto que todo mundo gosta, que é falar de comida. A gente está aí com o Festival de Hambúrguer que está acontecendo na cidade de Curitiba e a gente vai saber um pouquinho mais sobre esse festival, como que ele funciona e principalmente sobre os hambúrgueres, né? O que todo mundo gosta, muita gente gosta, né? Principalmente de experimentá-los. Quem vai conversar com a gente é o organizador Felipe Cury, ele que é da CW Hambúrguer Fest. E para começar o nosso programa a gente vai falar de um outro assunto, né, para compensar um pouco essa situação do hambúrguer, a gente vai falar sobre exercícios físicos. Bom, quando a gente fala de exercícios físicos, a gente sabe que tem uma vasta, né, uma infinidade de propostas, de situações, de exercícios que a gente pode estar fazendo. E hoje a gente vai falar sobre a calistenia e também sobre exercícios funcionais, aqueles que você pode fazer em casa. Quem vai conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre essa questão, é o professor, ele que é educador físico, né? O professor Marcos Alves de Paula Júnior, da Academia Aqua Fitness, que está aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem, Mari? Como é que está você? Tudo ótimo. Tudo certinho. Quando a gente fala professor, mas você também é um atleta, né? Vamos dizer assim. Porque a pessoa que é um professor, ele não deixa de ser um atleta, né? Na verdade, ali direto, assim, no dia a dia. O que eu falo com meus alunos, todo mundo que se dispõe a fazer uma atividade física é um atleta, né? Claro. Porque precisa ter disciplina, você precisa cuidar da alimentação, precisa ter uns horários corretos para você treinar, se você vai treinar de dia, de tarde ou de noite, se propor a fazer um treinamento. Então, tanto o professor tem que ser esse atleta, ter essa disciplina, quanto os alunos que vão fazer atividade física. Com certeza. E quando a gente fala de treino funcional, antes eu quero aqui apresentar, né, a nossa modelo de hoje que vai estar te ajudando, ela que também é professora de musculação, Isabelle. Seja bem-vinda, viu, Isabelle? Aqui no nosso programa. Linda ela, adorei. Quando a gente fala de treino funcional, o que é exatamente um treino funcional? Então, o treino funcional ele pode ser feito em qualquer lugar, tanto na academia, como em casa, clubes, aonde você conseguir fazer, que hoje a dificuldade que nós vemos os alunos, nas pessoas em geral, a preguiça, o tempo e por aí vai, a vida moderna, vamos dizer assim. Então, às vezes a pessoa está com preguiça de ir à academia ou não tem tempo de ir na academia, tem lá 10, 15, 20 minutos que for para fazer uma atividade física. Dá para fazer, esse tempo tem resultado e não necessariamente você precisa do aparelho. Não estou dizendo que o treinamento funcional substitui o treinamento com aparelhos, que são coisas separadas, mas eles se somam. A ideia é você sempre fazer coisas juntas, tanto como o treino funcional, quanto o treinamento com aparelhos, a musculação, seja ele qual for. Entendi. Bom, para que serve? Quando a gente fala em treino funcional, muitas vezes as pessoas falam, mas para que serve um treinamento funcional? Ok, para fazer em casa, mas quais são os benefícios do treinamento funcional? Então eu vou explicar o que é treino funcional, qual que é a diferença de treino funcional com a musculação. O treino funcional você vai abranger um grupamento maior de músculos do teu corpo. Então, vamos supor, você vai fazer uma flexão de braço no chão. Para você fazer uma flexão de braço no chão, você precisa manter a tua coluna reta, você precisa contrair os músculos do abdômen, do centro do seu corpo, que é a musculatura do core. Então, a partir do momento que você não isola só uma musculatura, que você trabalha mais musculaturas no teu corpo para fazer um determinado exercício, isso é treinamento funcional. E daí, dentro do treinamento funcional, nós podemos usar vários aparelhos, bola, até mesmo os aparelhos da musculação a gente pode trabalhar. Então você vai fazer um exercício na máquina, você contrai o seu abdômen, você mantém a sua postura. Para isso você não vai fazer com uma musculatura só, você tem que abranger mais músculos. Na verdade, todo exercício que a gente vai fazer, seja lá onde for, a ideia é que ele seja funcional, para você não isolar apenas uma musculatura e fazer com um treinamento mais completo, digamos assim. Entendi. Bom, em questão
Da onde essa pessoa pode fazer? Você falou que é um exercício que dá para fazer em casa, em qualquer ambiente, né? Mas além disso, aonde pode se fazer e principalmente quem pode fazer? Porque às vezes as pessoas acham que por fazer em casa, todo mundo pode fazer. Às vezes tem algumas restrições, né? Isso. A ideia é sempre, qualquer atividade que você fazer, procurar um profissional de educação física para que ele te oriente a maneira de você fazer. Daqui a pouco a gente vai demonstrar alguns exercícios, vamos mostrar também no vídeo, mas assim, tem a postura correta de você fazer, a maneira correta de você fazer. Então, por exemplo, uma flexão de braço, vamos supor que eu já falei aqui. Se a pessoa tem um problema na região da lombar, ela tem que tomar muito cuidado em executar esse exercício, senão ela pode aumentar mais ainda esse problema que ela tem na região da lombar. Então, não é que o treinamento funcional é proibido para algum tipo de pessoa. Alguns tipos de pessoas com determinadas especificações não podem fazer determinados exercícios. Então, o que normalmente a gente comenta, não tem treino proibido. Tem pessoas que determinadas que não podem fazer esse tipo, tem limitações para fazer determinados exercícios. Então, sempre é importante procurar um profissional, mesmo que você não vá fazer um trabalho de personal trainer, por exemplo, mas ele vai te mostrar a maneira que você vai fazer e você vai desenvolver esse treino que ele for passar para você. Seja em casa, seja na academia, no clube, nos parques, seja onde for. A gente vê que está crescendo muito também essa onda de calistenia, né? E é um nome diferente, né? Quando a gente fala calistenia, você fica imaginando uma coisa absurda. O que é exatamente a calistenia? E também se ela é parecida com o treino funcional. Isso. Calistenia todo mundo já fez na vida. Calistenia são, digamos assim, quando você é criança, todo mundo faz exercício calistênico. Então, o que é calistenia? É utilizar o peso do teu corpo para fazer determinados exercícios. Então, polichinelo, todo mundo já fez. É uma calistenia. É uma calistenia. Flexão de braço, como eu falei, é uma calistenia. Então, qualquer exercício que você faça que utiliza o peso corporal é uma calistenia. Hoje, na cidade de Curitiba, nós estamos tendo muitos barras, nos parques a gente vê bastante agora nessas praças na cidade. Direto a gente barra, vê, que é onde a gente pode fazer exercícios calistênicos com o peso corporal, como eu expliquei. No Parque Barigui, por exemplo, onde eu frequento mais, eles reformaram todos lá, então as barras são cromadas, muito bacana, dá para você fazer uma série de atividades com a calistenia, utilizando só o peso do teu corpo. Mas eu volto a repetir, não quer dizer que a calistenia vai salvar o mundo, vai fazer, fazer tudo o que você precisa, não. A ideia é você sempre melhorar, até porque como você vai trabalhar só com o peso corporal, a tendência é que esse peso vá diminuindo. E a gente, para melhorar, a gente sempre precisa de uma sobrecarga, para que você tenha ganho, para que você tenha melhora. Então a ideia é sempre você conseguir somar a calistenia com uma corrida, com uma atividade, com uma musculação e por aí vai. Entendi. Ó, além da calistenia, a gente sabe que ele é um exercício funcional diferente, né? Isso. O que você pode dizer de exercício funcional diferente calistênico? O que seria? Qual o mais diferente de todos? Ou qual que é a diferença entre um e o outro para a pessoa que quer principalmente tentar fazer em casa, né? E se dá para fazer em casa? Dá para fazer sim. Então, a calistenia é um treino funcional. Como eu expliquei, então, treino funcional tem várias vertentes. Tem o Pilates, que é um treino funcional, na própria musculação nós temos exercícios funcionais, só que daí você vai começar a utilizar mais aparelhos, como eu falei, a bola, aparelho de musculação, aqueles aparelhos específicos de Pilates, por exemplo. E a calistenia é uma vertente do treino funcional. Então, a ideia da calistenia é você não utilizar aparelhos específicos e trabalhar só com o peso do seu corpo. Essa é a grande diferença. Então, o treino funcional a calistenia é uma vertente do treino funcional. E por aí vai. Em casa dá para você fazer tranquilamente, independente do tempo que você tenha. Como eu falei, 10, 15, 20 minutos. O tempo que você vai fazer e o exercício que você vai fazer vai depender do que você consegue fazer, como eu expliquei, e o tempo que você tem. Então, se eu tenho um tempo mais curto de atividade, a ideia é que essa atividade seja mais intensa. Então, por exemplo, eu faço uma sequência lá de 5 exercícios, para ele ser extremamente intenso, eu diminuo o tempo de execução de cada exercício e aumento a intensidade dele. Então, eu tenho 10 minutos para treinar. Dá para treinar. Desde que você faça uma sequência de exercícios com tempo e intervalo mínimo possível, para isso ser bem intenso, bem aproveitável.
E no caso da pessoa, porque quando a gente fala de exercício da pessoa que está em casa e ela tem algumas limitações, essa questão da própria calistenia, ela tem que ter um certo cuidado, porque às vezes em casa você acha que você pode fazer 20 polichinelos, 10 flexões, né? Ou então abdominais, e tem a questão de você fazer corretamente. Isso também é importante a gente né, tentar focar um pouco. Abdominal é bem complicado porque a maioria das pessoas fazem o abdominal errado. Ou ainda tem pessoas que têm aquele entendimento que o abdominal é um exercício para você perder barriga. Na verdade é diferente. Para você emagrecer, perder, diminuir medidas, não é só o exercício em si que vai fazer e você não vai ter uma queima de gordura localizada. Você tem que passar todo por como eu falei, todo mundo que treina, se dispõe a fazer alguma coisa é um atleta. Então não é só atividade física. Tem o tempo de descanso e principalmente a alimentação, o que vai comer, o que não vai comer. Então, junto com essa atividade, tem que procurar também uma nutricionista para fazer esse balanço energético, para daí você conseguir ter o resultado que você tem. Quanto aos exercícios específicos, como eu expliquei já, todos eles têm uma postura correta e principalmente a postura do corpo para você fazer aquele exercício. Dependendo da atividade, mesmo sendo qualquer tipo de exercício. Não adianta você só procurar em blogs, que hoje está muito comum, fulana de tal faz 10 polichinelo, faz a flexão, faz não sei o que, você vai imitar aquilo e faz errado, faz de uma maneira errada. Ao invés de você ter o ganho e de você ter a melhora, você vai acabar tendo o sentido contrário da coisa, que você vai acabar machucando a tua lombar, machucando o teu pescoço, cervical, por aí vai. Então, como eu falei, sempre procure um profissional de educação física para te orientar a fazer isso e não fique só com a calistenia ou só com o treino funcional em casa, porque vai chegar um determinado momento que você não vai evoluir. E quando você para de evoluir, você para de fazer atividade e tem todo esse retrocesso. Então, sempre faça essa mescla, vamos dizer assim. Então, a calistenia é muito interessante para quê? Pessoas que viajam muito, então faz academia, mas fica um mês fora. Normalmente os hotéis hoje ainda dispõem de academias no próprio hotel, etc. Assim. Tenho bastante alunos que acontece isso. Aí eu passo uma sequência de exercícios calistênicos para que ele não fique parado. Ou ainda, dias que você não tem tempo, não vai ter tempo de deslocar para a academia e voltar. Você pode ter uma série de exercícios que você faz ali em 10, 15 minutos na tua casa e os dias que você consegue, você vai fazer o teu treino na academia. Tá ficando interessante esse papo, tô gostando. Tô gostando porque eu tô mais ou menos nessa situação. Quando a gente fala de evolução, como você falou, a dieta ela faz parte dessa evolução, principalmente para quem busca fazer calistenia, quem prefere fazer calistenia ou por uma questão de tempo, como a gente está aqui conversando? Para qualquer objetivo, seja emagrecimento, ganho de massa muscular, qualquer objetivo, a dieta, o acompanhamento nutricional é um ponto fundamental. Então vamos supor que a pessoa tem o objetivo de emagrecimento. A nutricionista vai fazer esse balanço calórico dependendo do quanto você gasta de calorias no teu dia, a atividade que você faz, para ela te encaminhar para uma dieta correta para aquilo. Porque de nada adianta você fazer, o que acontece muito, que eu vejo muito, os alunos fazem lá 30 minutos de atividade, aí ficam 1 hora na esteira ou vão 1 hora caminhando, chega em casa, tem uma alimentação errada, não vai conseguir ter o resultado e daí a pessoa começa a achar que o problema é ela, que o problema é o exercício que o professor passou para ela e na verdade não, é apenas um pequeno ajuste que for de quantidade, não estou dizendo nem do que comer, mas apenas a quantidade do que a pessoa está comendo, a nutricionista consegue verificar isso e a pessoa já vai ter uma melhora e com isso vai dando desenvolvimento, isso vai evoluindo. Quanto à intensidade, assim, a evolução do trabalho, dos exercícios, nós temos princípios do treinamento que nós precisamos seguir. Então, a evolução do treinamento, a sobrecarga, o tipo de exercício que ela vai fazer, a individualidade biológica que ela tem, que cada pessoa tem, é primordial para fazer esse acompanhamento profissional, tanto do profissional de educação física quanto da nutricionista. Então, depois de toda essa nossa conversa que vocês conferiram aqui com a gente tem alguns vídeos, inclusive o Marcos passou pra gente, que vale a pena você conferir junto, e aí a gente também vai estar demonstrando aqui junto com a Isabelle. Eu acho que já estão prontos, não estão? Vamos colocar então o pessoal de casa acompanhar?
e ver o que que é, né, um exercício de treinamento funcional, calistênico. Vamos lá, vamos ver? Flexão de braço com deslocamento lateral, bem contraído. Elevação do quadril alternando a perna. Contrai o abdômen, estende e volta. Estende a perna, sobe o quadril. Fala pra gente desses exercícios, Marcos. Então, essa é a minha aluna Cristiane. Ela está fazendo uma preparação para a meia maratona ecológica em Curitiba. Então, por exemplo, ela tem um nível de trabalho, horas de trabalho muito elevado. Então, ela tem pouquíssimo tempo para treinar e muitas vezes ela não consegue ir à academia fazer o treino de musculação específico para a atividade dela, que é a corrida. Esses exemplos de exercícios que eu trouxe para a gente assistir aqui, ela pode fazer em casa, ela pode fazer até mesmo no trabalho dela, no intervalo que ela tem, que ela já me mandou vídeo fazendo esses exercícios. Então a gente consegue ter uma evolução. Nossa, esse deve ser com muito esse difícil. tipo de treinamento. É bem difícil. Como eu falei, não são todos os exercícios que as pessoas podem fazer. Então ela já faz, esse já é um exercício um pouco mais avançado. Então ela já faz atividade física comigo há muito tempo, trabalho personalizado, e ela tem a consciência corporal para fazer esse exercício. Então, esse exercício em específico não seria indicado para uma pessoa que não vai à academia, que não tem uma prescrição do treino de um profissional de educação física. Esse também aparenta ser fácil, mas tem que ter um cuidado, né? Tem por que causa ter ali da cuidado. coluna. Daqui a pouco a gente vai demonstrar aqui com a Isa, mas esse é um agachamento com transferência de peso. Isso. A gente vai alternando o peso dela para a perna direita e para a esquerda, justamente para aumentar a intensidade. Esse também é um exercício extremamente avançado, que só quem já treina consegue fazer, porque além de trabalhar o equilíbrio, a gente trabalha toda aquela parte posterior da coxa, onde a perna fica no chão, a parte posterior da coxa, glúteos. Aí eu preciso ter a solicitação das costas, dos braços, o abdominal, como eu já falei, e por aí vai. Sim. Então, olha só a dificuldade que é, né? A gente acha que é fácil, vai fazer isso em casa, trava. Não é? É perigoso. Então, demonstra pra gente junto aqui com a Isabelle, pra gente ver mais ou menos como que é essa questão de... Eu vou passar mais ou menos, vou passar alguns exercícios que vocês consigam fazer em casa, sim, mas não esquecendo de sempre ter orientação do profissional de educação física. Então, o primeiro exercício que eu vou pedir para ela fazer foi o que a gente acabou de ver aqui, o agachamento. Então, vamos fazer primeiro com os dois pés fixos, isso. Apenas agachando e subindo, isso. Então, a Isa aqui, ó, ela é professora, já é treinada, fica mais fácil. Mas o que vocês precisam tomar muito cuidado, fica de lado, Isa, por favor. Isso. O abdominal dela tem que estar acionado, então ela não pode fazer esse tipo de exercício relaxado, com o abdominal solto. Sempre tem que estar contraído e acionado, como a gente fala. Pode agachar lá. Aqui, ó. O joelho, o quadril dela tem que vir um pouco para trás, como se ela fosse sentar num banco. Aí já dificulta, isso, viu? faz do jeito, sobe isso. Faz do jeito errado, como a gente vê lá na academia. O que acontece é isso que ela faz, relaxa os ombros. Isso. O que acontece é isso, ó. O joelho passa da ponta do pé, então você já começa a forçar mais a articulação do seu joelho. Os ombros estão relaxados, o abdômen está relaxado, então vai transferir a força para a lombar, vai transferir para a cervical, vai transferir para o joelho. Então não é só agachar, tem que ser a maneira certa de agachar. Um jeito mais fácil que a gente pode fazer em casa é colocar o banco mesmo. Então você coloca a cadeira atrás de você, agacha, encosta o glúteo na cadeira e sobe. E daí você tem que jogar o peso para trás de qualquer jeito. Então a ideia é você fazer a distribuição desse peso corporal, não só no teu. Vira de frente de novo isso. Para você maximizar essa atividade, aumentar a intensidade, ela pode fazer como a gente viu no vídeo, que fazer a transferência do peso. Pode fazer lá. Isso. Então vejam que o joelho dela não ultrapassa a linha do pé, então não pode nem muito para a direita nem muito para a esquerda, fica ali no limite da linha do pé. E assim você vai transferir o teu peso mais para o lado direito, mais para o lado esquerdo. Então, horas vai fazer mais força com a perna direita, mais com a perna esquerda. E esse exercício é bom para perna, glúteo, tudo, né? Tudo isso. Muita gente pensa que o agachamento é só para membros
para os quadris, para a parte da frente da coxa, não. Ele trabalha os membros inferiores como um todo, Tô principalmente a parte do glúteo também. Do glúteo, e que é o que a mulher tem que estar tudo certinho, né, Isso. gente? Então... E agora vamos demonstrar a flexão de braços. A flexão de braço, a maioria das mulheres não gosta de treinar membros superiores, mas É horrível. tão importante quanto, porque a gente precisa ter uma distribuição de força. Como a gente já conversou, toda pessoa que se dispõe a fazer um treinamento é um atleta. Então, um atleta não vai fazer só algumas coisas. Algumas coisas. Tem que fazer, o nosso objetivo é saúde e qualidade de vida. Nós não somos atletas de competição, vamos dizer assim. A gente tem que trabalhar de uma maneira geral, né? geral. Então, vamos demonstrar. A maneira mais, digamos assim, inicial para a gente fazer uma flexão de braço. Vai deixar o joelho no chão, isso. E daí flexiona os braços. Vai lá. Você viu que ela já levantou o pé, não precisa, pode baixar o pé. Quando você levanta o pé, já aumenta um pouquinho mais a dificuldade. Então aqui, ó, para você começar a fazer a flexão de braço, vamos dizer assim. Da mesma maneira que eu expliquei aqui, o abdômen dela tem que estar contraído, os ombros alinhados, a mão alinhada. Faz do jeito errado, Laís, agora, como as pessoas fazem normalmente. Relaxa, olha lá. Ah, Você viu? Isso aí é o que as pessoas costumam fazer. Isso, então aqui, ó, o que vai acontecer? Olha aqui a lombar dela, como é que já ficou. Já ficou toda torta, digamos assim, o ombro já está torto. O jeito da mão que ela deixou ali mais aberto já está errado. Fica de frente, Laís, agora, para eles verem de frente como é que é. Então a gente vai ver essa... Eu acho que esses dois exemplos seguem São bem, né? São isso, básicos. para tudo. Mostra isso, então, pra gente ver. Lá de frente. Como tem que ser, Isso. né? As mãos lá um pouquinho mais afastadas dos ombros. Isso. Aí. Ó, a coluna dela como fica reta e sobe. Aí quando você vai aumentando a intensidade, você tira o joelho do chão, você tira o pé do chão, aí já é bem mais avançado. Isso. Nossa, isso é muito difícil. Isso. E daí você vai, Obrigada. e daí para você montar um treino, você vai fazer, não vai fazer por repetição. Como você é digamos assim, vai fazer sozinho, você pode fazer por tempo. Então eu vou fazer lá 4 exercícios em 10 segundos sem intervalo. Então eu faço agachamento, faço flexão, escolho mais 2 exercícios e faço lá 10 minutos cada um. Vão dar 10 segundos, perdão, cada um. Vão dar 40 segundos. Aí você dá uma descansadinha ali de uns 15 segundos, faz mais uma série, faz mais uma série. E assim vai. E assim vai. Tá vendo, gente? E assim você fica com um corpo lindo, né? Tanto mulher quanto homem vai trabalhar o corpo e principalmente a saúde. Telefone de contato, então, o Marcos vai deixar aqui para vocês, para quem quiser tá indo na Aqua Fitness, ter uma aula com o Marcos, também tem ali, me fala o teu e-mail certinho para as pessoas, ou então Facebook, né? Melhor. Isso, Facebook acho que é mais fácil, Marcos Júnior, personal trainer, só jogar lá que você já vai me achar, ou Marcos Júnior, daí vai ter um monte de Marcos Júnior. Mas né? é bom colocar personal trainer. Mais fácil, que daí fica mais... E ali também tem o telefone, tem ou liga na Aqua lá e pede o contato da gente lá. Vai lá na Aqua, conversa com a gente, que daí a gente, tanto eu como a Isa, trabalhamos lá, daí a gente já direciona vocês. Não Obrigada, treinem Marcos. sozinhos. Obrigado, Lara, Adorei, você. viu? Obrigado, Obrigada, Isa. E você não sai daí, que a gente já volta. Vamos falar aí um pouquinho mais, principalmente do nosso dia a dia, como que a gente consegue driblar a crise. Já voltamos.